Fazer o meu processo com ou sem assessoria, eis a questão. Eu sou Milene Paz, sócia fundadora da Pardini Cidadania e eu tô aqui para te contar tudo sobre cidadania italiana, então não deixe de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. Mas vamos lá! Primeira coisa que você precisa saber é que você não precisa necessariamente contratar uma assessoria para o seu processo de reconhecimento da cidadania italiana. O único momento em que você de fato precisa de um profissional te auxiliando é no caso de você optar por fazer o seu reconhecimento pela via judicial, já que aí exige a participação de um advogado para te representar no seu processo. Mas se a sua opção é fazer o processo pela via administrativa, ou seja, pelo consulado ou indo diretamente na Itália, você pode não contratar uma pessoa e fazer o seu processo totalmente sozinho. Muitas pessoas acabam optando por isso pela economia financeira. Entretanto, é importante que você pense bem antes de tomar essa decisão. Existem alguns pontos que você deve considerar. E o primeiro deles é o quanto você sabe ou está disposto a saber e estudar sobre o processo de cidadania. Aqui eu vou falar especialmente para quem quer ir até a Itália para fazer o reconhecimento da cidadania, porque pelo consulado é um processo relativamente fácil. É claro que tem toda a questão de tempo e burocracia da documentação, mas a partir do momento que você apresenta a documentação, tá tudo certo. O consulado vai te ajudar nesse processo. Eles nem aceitam assessoria te representando nesse caso. Já indo para a Itália, a conversa é um pouco diferente. Você precisa, de fato, conhecer todas as etapas do processo, entender como funciona a burocracia nos comuni na Itália para que você possa ter o controle do seu processo, saber quais são as próximas etapas e o que você precisa fazer em cada uma delas. Isso exige dedicação e tempo, além de, claro, o conhecimento básico, pelo menos, da língua italiana. Por incrível que pareça, já conheci muitas pessoas que quiseram ir para a Itália, reconhecer a cidadania completamente sozinhos, sem falar uma palavra de italiano. E é claro que no fim isso acaba sendo uma furada, porque é impossível você conseguir fazer um processo burocrático sem conseguir nem ao menos se comunicar. Entende a importância de você pensar e colocar na balança o quanto vale esse tempo e dedicação e se você está de fato disposto a isso antes de pensar só na economia financeira? Um outro ponto é justamente a parte da documentação, que também é uma etapa que você pode tranquilamente fazer sozinho, desde que você entenda que isso exige que você saiba como as coisas funcionam, que você entre em contato com diversos cartórios, que você faça pagamentos, controle envios. Isso exige uma certa organização, tempo e também um pouco de conhecimento. Nem todo mundo, por incrível que pareça, tem facilidade de lidar com documentação ou a capacidade de organização para fazer tudo isso. É importante, mais uma vez, que a gente entenda as nossas próprias limitações antes de pensar somente no valor financeiro. Muitas vezes as pessoas optam por fazer a documentação toda sozinha, mas uma coisa que um profissional faria em 2, 3 meses, a pessoa acaba demorando mais de 1 ano para concluir. Isso acontece porque você tem diversas demandas na sua vida, você tem outras coisas que você precisa se preocupar. Muitas vezes os cartórios são um pouco complicados de acessar, isso acontece bastante. A gente que está acostumado a fazer isso, que já tem os contatos, faz isso com muito mais agilidade, já sabe os caminhos que precisa seguir. É aquela famosa história, o barato às vezes sai caro. Então a gente precisa sim colocar no papel para entender se de fato fazer sozinho é a melhor opção. Eu sou essa pessoa. Eu fiz o meu processo sozinha, desde o começo até o reconhecimento na Itália. Por isso aqui eu estou te falando não só como profissional, mas também como pessoa que tem uma certa personalidade que eu acredito que seja essencial para que você tenha sucesso no seu processo, se a sua escolha foi de fazer o processo sem assessoria.
você precisa ser uma pessoa pelo menos um pouquinho controladora. Sim, é importante que você tenha ciência de tudo que está acontecendo e vá de fato atrás de todo esse conhecimento para que você possa argumentar quando for necessário, cobrar quando for necessário e saiba identificar quando alguma coisa está parecendo um pouco estranha. Eu tive algumas pedras no caminho no meu processo e se eu não tivesse esse meu lado controlador, se eu não tivesse de fato pesquisado muito sobre tudo que eu estava fazendo antes, e é claro, entendendo que eu já era advogada naquela época, portanto eu já trabalhava com processos, eu já trabalhava com documentação, eu tinha facilidade em fazer tudo isso quando eu optei por fazer o meu processo sozinha. Olhar para quem a gente é e saber identificar as nossas características é fundamental para que a gente tome essa decisão de forma consciente. Mas independente de qual for a sua decisão, a orientação que eu dou é que você tenha de qualquer forma alguém que possa te auxiliar para os momentos em que as coisas saírem um pouco do que era planejado ou até para os momentos de insegurança. Porque muitas vezes a parte burocrática do processo a gente consegue tirar de letra. É muito fácil, é muito intuitivo. Entretanto, se você vai para a Itália, você está totalmente sozinha, em um novo país, vivendo numa cultura completamente diferente, outros tipos de insegurança batem e isso faz com que a gente tenha problemas no processo, mesmo que a dificuldade não esteja exatamente ali. Eu sei muito bem do que eu estou falando, eu presto assessoria e consultoria online também para algumas pessoas que estão nessa etapa e eu sei que a maior dificuldade está dentro de nós e não nos papéis. Por isso, ter alguém que pode te auxiliar nessa etapa, um profissional que possa te tranquilizar, que possa te orientar caso alguma coisa saia errada, vai te trazer muito mais tranquilidade para que você possa de fato gastar a sua energia nesse momento de adaptação da vida no exterior, gastar a sua energia naquilo que realmente importa para você, aquilo que vai determinar como será o seu futuro a partir do reconhecimento da sua cidadania. Tenha sim ao seu lado alguém que te traga segurança e em quem você confie. Mas se você acha que você tem esse perfil, fazer o processo sozinha também te dá uma ótima sensação de conquista. É muito gostoso quando a gente chega lá e sabe que foi fruto do nosso próprio esforço e do nosso trabalho. Então eu aconselho para algumas pessoas, mas de fato, para outras, o melhor caminho é contratar uma assessoria, sem dúvida alguma. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você e se foi, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e a gente se vê na próxima.